Eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, irmãos, a respeito de uma outra parte do Pai Nosso, que fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dentro do estabelecimento do reino de Deus sobre a face da terra, há algumas maneiras que Deus pode operar na construção desse reino. Nós vemos duas formas básicas de Deus operar nesse caso e dessa forma nesse processo. Uma das maneiras que Deus opera é através dos milagres. Os milagres acontecem quando Deus precisa chamar a nossa atenção para a capacidade, para o poder dele. Mas a forma em que Deus mais opera é na relação entre irmãos, na relação entre irmãos e irmãs, na relação de fraternidade que Deus estabelece entre nós. Essa relação de fraternidade, ela se estabelece no sentido de reconhecermos no nosso irmão alguém que tem as mesmas qualidades, mas que também tem os mesmos defeitos que nós. Nessa relação mútua que existe entre nós irmãos, nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o quão somos pequenos e reconhecemos que o nosso irmão pode ter essas fraquezas também. Na primeira forma que nós falamos aqui, os milagres, eles servem para chamar a atenção para a existência desse mundo espiritual, para a percepção de que no mundo espiritual o trabalho de Deus se torna sobrenatural. E nós percebemos esses milagres de maneira progressiva e aos poucos. Ou seja, nós percebemos os milagres de Deus à medida que nós vamos desenvolvendo a real percepção de Deus, a necessidade por milagres acaba diminuindo naturalmente. Quando essa necessidade por milagres acaba diminuindo, nós vamos gradualmente passando a perceber qual é a intenção de Deus para nós, qual é a intenção de Deus na construção desse reino dele na face da terra. E é nesse ponto que nós nos tornamos a luz do mundo e o sal da terra. E é só nesse ponto também que nós conseguimos entender o milagre que existe nessa porção do Pai Nosso que fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso coloca, como nós já abordamos numa live longa a respeito de perdão, nós conseguimos o perdão de Deus à medida que nós conseguimos perdoar o nosso próximo. E isso está muito ligado à percepção de que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós à medida que nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e somos capazes de nos perdoar também. Nós não somos perfeitos, nós erramos muito, nós erramos às vezes mais de uma vez por dia, nós erramos bastante mesmo. Quem de nós pode dizer que é perfeito? Nós erramos muito. Erramos no falar, erramos no pensar, erramos às vezes até no agir. Mas nós precisamos encontrar um caminho que nos liberte das amarras do pecado. Precisamos encontrar um lugar onde nós possamos entender que os nossos erros possam ser catalisados. E o intuito dessa live hoje é nós lembrarmos que somos nós que criamos para nós mesmos esse lugar e esse caminho onde o perdão é possível. Nós criamos o perdão de Deus para nós na medida em que o nosso coração está aberto para reconhecer a fraqueza do nosso irmão e para reconhecer que talvez a nossa humanidade muitas vezes nos prende em determinados pontos. Vamos dar um exemplo prático disso aqui. Se eu entendo, por exemplo, que eu preciso de um perdão de Deus, mas eu seguro um ódio com relação ao meu irmão, por que o reino de Deus não se estabelece?
Porque o reino de Deus é um reino onde nós buscamos a harmonia, a harmonização da nossa vida cotidiana, a harmonização do nosso coração e do nosso espírito na criação de um ambiente propício e em acordo com a vontade de Deus sobre a face da terra. É importante a gente lembrar que desde que Adão caiu no Éden, desde que Adão caiu, o Deus busca esse caminho de relacionamento com o homem. E nessa linha do Pai Nosso, Ele nos ensina a maneira em que nós podemos nos aproximar dele. Eu sei que você pode estar ouvindo isso aqui e você pode estar pensando, mas eu não tenho pecado. Nós não estamos falando aqui do tamanho dos nossos pecados. Lá em 2 João, lá na Epístola de João, capítulo 2, está escrito que todo aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e peca por ser mentiroso. Então, nós temos os grandes pecados da vida, que são os mais comumente falados, como adultério, roubo, prostituição, a fornicação. Mas nós temos pecados menores, como falar mal do nosso irmão, como dizer falso testemunho, como interpretar uma história sem dar o direito àquele que nós consideramos o vilão da nossa história, como de se explicar. Então nós estabelecemos uma justiça sobre tudo, e todas as vezes que nós estabelecemos a nossa justiça da terra sobre algo, nós estamos cometendo um pecado. Esse sentido metafísico, esse fundamento da proporção do perdão de pecados está muito ligado à medida em que nós percebemos e raciocinamos a respeito do estabelecimento do reino de Deus sobre nós. Ninguém é perfeito, ninguém pode pedir que algum de seus irmãos seja perfeito. O que nós buscamos aqui, o que nós sabemos e o que nós entendemos é que aquilo que anda sobre nós e que nós carregamos dentro do nosso coração como falhas, nós temos com quem conversar, nós temos a quem pedir, nós temos a quem buscar e bater, para que aquilo que nós queremos ver estabelecido dentro da nossa vida, nós possamos ver como reflexo lá fora também. E esse é um outro sentido dessa parte que fala a respeito do pecado, do perdão a respeito dos nossos irmãos. Nós vamos estabelecer no nosso reino à medida que nós queremos estabelecer dentro de nós. E não sei se vocês se lembram, quem está aqui pela primeira vez ou quem não viu, nós temos a palavra do perdão, a live em que nós falamos do perdão. Nessa live em que nós falamos do perdão, nós falamos exatamente isso. Nós falamos exatamente a respeito do ponto em que o mundo que nós construímos dentro de nós é um mundo que nós percebemos fora de nós também. Quanto mais liberdade nós entregarmos aos nossos irmãos, para que eles possam errar e se manter ainda diante do fluxo de Deus, mais acesso ao perdão da parte de Deus nós vamos ter e nós vamos encontrar. Eu queria muito que você refletisse a respeito disso, porque nessa lógica estão ligados todas as questões relacionadas ao reino de Deus estabelecidas sobre nós, seja naquilo que nós damos, seja naquilo que nós recebemos, seja naquilo que desejamos que alguém faça para nós, seja naquilo que nós desejamos fazer para alguém. A relação do amor de Deus, que está escrito num outro mandamento, num dos outros mandamentos onde nós vemos o resultado dessa parábola, diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Numa outra parte está escrito: se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, não pode amar a Deus. E numa outra parte está escrito: como é que alguém pode dizer que ama a Deus
e aborrece o seu irmão. Perceba que Deus estabelece a relação entre três entes: nós, o nosso irmão e ele. E o nosso entendimento deve estar sempre focado no caso em que nós somos esse ente catalisador desse mundo em que nós queremos viver. Nós olhamos para Deus, tentamos nos projetar dentro da nossa limitada capacidade humana e projetamos para o nosso irmão aquilo que nós entendemos que pode ser, aquilo que desejamos para nós, nós atribuímos para ele. É uma coisa muito difícil de se fazer quando não se consegue entender ou quando não se absorve a ideia de que o nosso irmão é uma extensão de nós, de que aquilo que nós fazemos repercute em todas as coisas que nos circundam. E quando você começa a absorver esse sentimento, esse conhecimento, quando você começa a progressivamente entender que o Espírito Santo de Deus estabelece dentro de nós esse tipo de relação, você começa a ampliar a tua consciência a respeito do que significam as dores do teu irmão. E naquilo que significam as dores do teu irmão, você vai sabendo e vai percebendo que você só vai fazer para o outro aquilo que você deseja para você mesmo. Para um minuto aí agora, antes de começar esse dia, ou se você já começou esse dia, para no meio desse dia agora e pensa em que você precisa ser perdoado, onde você busca, para que aspectos da tua vida você busca perdão, e para que aspectos da sua vida você precisa conceder o perdão. Não que você tenha poder para libertar alguém, mas quando você liberta alguém na tua própria mente, uma libertação acontece em você mesmo, no mundo e no plano espiritual. A reflexão de hoje é essa: medita no teu Deus, medita na capacidade de Deus para que Ele tem para nós enxergarmos todo o potencial todo o potencial que nós temos e que não conhecemos como seres humanos, porque estamos amarrados em coisas dessa vida, em sentimentos, em ódios, em dificuldades, em fraquezas que estão relacionadas ao nosso ego, que nós não conseguimos nos libertar e que, por não conseguirmos nos libertar, nos tem como cativos. A palavra de hoje, irmãos, que eu sinto de deixar aqui, não a palavra inspirada, mas a palavra que vem a nós aqui na meditação desse processo agora pela manhã, é a palavra cativeiro. Olha onde você está preso, olha os sentimentos onde você está preso e perceba que Deus tem um caminho maravilhoso para poder entrar dentro do seu coração, quebrar esses cativeiros, o que te prende amarrado ao teu irmão, as perdas que você teve, as dificuldades que você tem. Quando você mesmo entende tudo isso como algo a ser perdoado, o Espírito Santo de Deus, que você quebra esse cativeiro e Deus lá no reino da sua glória quebra um cativeiro espiritual na tua vida e a tua vida segue com grande alegria, com liberdade, com graça e paz. Eu entendo, irmãos, que nesse caminho de perdão e reconciliação, quando nós o exercemos, a libertação que acontece em nós faz com que o Espírito Santo de Deus nos guie de dia em dia, de luta em luta, de valor em valor, e faz com que nós tenhamos a guia para que tudo que nós temos diante de nós possa ser catalisado e harmonizado de acordo com o poder e a força de Deus.
Desejo para você um grande dia, um dia de graça, um dia de paz e um dia onde você possa medir o que você pode alcançar de Deus naquilo que você pode pensar em perdoar o seu irmão. Um grande dia, fiquem com Deus, graça e paz, a paz de Deus.